dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus maravilhoso, da parte do nosso Senhor, nosso bondoso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, possa abundar em nossas vidas, nos fazendo crescer cada vez mais em graça, em conhecimento, em fé, para que tudo o que façamos seja do agrado de Deus, seja para o nosso bem, para a nossa edificação espiritual. Amados, hoje, domingo, nós iniciando aqui a semana, vamos também iniciar uma nova lição semanal. A lição desta semana tem como título, a lição número 10, tem como título Livres da Lei da Carne. Vamos entrar aqui no capítulo 7 de Romanos, onde o contexto aqui da palavra lei, esta semana, está estritamente vinculado, a lei do pecado, a lei da carne, está vinculado às leis naturais, falando do corpo, as leis naturais do corpo. Não está falando da lei de Deus, Então, muito importante, quando as pessoas usam aqui no capítulo 7 de Romanos, essas questões aqui, achando que Paulo está condenando a lei dos 10 mandamentos, ou que Deus está autorizando Paulo a revogar a palavra do próprio Deus, que é uma palavra irrevogável, A palavra de Deus é irrevogável. Como ele mesmo diz que a sua palavra é eterna. Se ela passasse, ele não era onisciente, não é mesmo? Vamos lá. Então, o verso síntese está aqui no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ele fala aqui, claramente, que as paixões do pecado são pela lei. Quando nós estávamos na carne, ou seja, agia em reflexo aos impulsos carnais, a pessoa que queria adulterar e atendia porque aquela força carnal ele queria porque queria ter uma relação sexual proibida com alguém. Aí aquela tentação, aquela libido incontrolável, Ou aquele que queria ter aquilo do outro, que era tão forte aquilo, ele tinha que ter aquilo para ele, que ele roubava, pegava uma arma, botava na cabeça do outro, era ladrão, E ele fazia aquilo, roubava porque não se controlava. Ou o glutão, aquele que comia sem parar, porque a comida é saborosa, eu vou comer sem parar, porque ele não se controlava em nada. Então, essa era a lei das paixões do pecado, a lei da carne, que são pela lei. Então, veja que nenhum pecado não matarás, Está sendo apoiado pela lei que diz não matarás, Então, alguém que mata não está sendo apoiado pela lei que diz não matarás, a lei está proporcionalmente inversa, contrário a isso. Seria uma loucura eu achar que esse verso aqui está dizendo que os pecados que nós cometemos é por culpa da lei. Paulo não está dizendo isso. Paulo está falando aqui da lei da carne, das paixões do pecado. Vamos explicar isso melhor? Quem estudou direito vai entender isso melhor. No direito, paga-se uma cadeira, eu acho que introdução ao direito, você paga lá uma matéria que fala da lei natural. Uma lei era a forma de enxergar antiga, desde a Grécia. A lei natural, muitos filósofos falam da lei natural. É quase isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo que em nossos membros existe uma lei. Qual é a lei? Por exemplo, vamos citar uma lei básica aqui, uma lei fisiológica da carne, do corpo. Todos os dias de manhã, você precisa ir no banheiro. Você tem que evacuar. Fazer o número 1 e o número 2. Tem que fazer de manhã cedo. Se você tem um intestino saudável, se você se alimentou ontem à noite, às 18 horas, se alimentou 18, 19, 20 horas, você
de manhã, logo cedo, depois que o corpo passou a noite inteira purificando, você dormindo e o corpo purificando, o corpo fazendo uma varredura, limpando tudo, purificando tudo, né? E o intestino trabalhando para que logo cedo, no dia seguinte, você evacue, você coloque para fora esses dejetos. Isso é uma lei natural. E você vai no banheiro, quando você faz o número 1, o número 2, você tem uma sensação incrível de prazer, de alívio. Pergunta a uma pessoa que tem prisão de ventre, como é que ela fica o dia inteiro enfesada. Enfesada quer dizer cheia de fezes, enfesada. Fica chateada. O nome disso é lei natural. Se o marido que se casou com a mulher, durante os primeiros 2 anos, mantendo ali relação sexual direta na sua juventude, o seu libido à flor da pele, tudo isso é maravilhoso, porque ele ali está cheio de saúde, né? Com a sua esposa, tal, né? Mantendo relação sexual. E aí, por um problema, no ano seguinte, daqui a 2 anos, 3 anos de casado, o marido está há 2 meses sem manter uma relação sexual com a mulher, viajando tudo. E quando chega em casa, a mulher, com raiva dele, querendo castigá-lo, não cede para que ele tenha acesso ao seu corpo, para que os dois se amem, para que os dois tenham uma relação sexual perfeita. O que acontece? Ele vai ficar enfesado, ele vai ficar com raiva, vai ficar zangado, vai ficar contrariado, né? A carne dele vai empurrar para cima da mulher, ele vai querer a todo custo, vão brigar, vão ficar chateados, podem até se separar. Não é mesmo? Porque a lei natural da carne são necessidades que precisam ser supridas. Passe 3 dias de jejum para ver se você passar no meio da rua, se tiver uma pessoa fritando um ovo a 3 quilômetros, você sente o cheiro. Todo o seu sistema dizendo para você que você comer. 3 dias de jejum. A carne empurra para isso. É disso que Paulo está falando, que a nossa carne, ela é propensa naturalmente para os exageros do pecado. Então, Paulo diz aqui, quando nós estávamos na carne, atendíamos tudo que a carne pedia, como quem atende um menino mimado, que tudo que o menino faz, papai, eu quero o celular, aí fica chorando, gritando, dando bufete a todo mundo, enquanto o pai não dá o celular, o menino se acalma, a carne é daquele jeito. A carne do homem é daquele jeito. Agora, Paulo está dizendo quem está na graça. A graça do conhecimento da verdade, da obediência, agora a gente não atende mais, agora a gente tem um poder de dizer a nossa própria carne, não é agora. Você está pedindo para eu ter uma relação sexual, mas não é o momento. Eu estou em jejum, eu estou em oração, eu estou concentrado numa obra aqui de salvação de pessoas. Segura um pouco aí. Você vai dizer assim, rapaz, mas essa comida está muito boa. Eu sou aqui um cristão, estou nessa mesa dando exemplo aqui e tal, mas essa comida está tão boa que eu vou repetir aqui 3 pratos, eu vou comer 4 pratos porque está bom demais, eu vou me descontrolar. Aí você diz assim, não, está muito boa, mais um prato já está mais que satisfeito. Controla ali, que logo passa à vontade. Olha que beleza. É disso que Paulo vai falar e a gente vai mergulhar nessa beleza, dessa revelação que Paulo traz aqui, mostrando a verdadeira dicotomia entre carne e espírito, entre lei do espírito e lei da carne, entre lei do pecado e lei da vida, né? Lei do pecado, da morte e lei da vida. Olha que coisa linda. É o que Paulo vai tratar aqui. E tem muita gente que lê esse capítulo aqui e inventa coisas que não existem. Continuando, amados, vamos aqui para a primeira pergunta que diz assim: como Paulo explica a libertação que Cristo trouxe sobre a lei da carne? Olha como é importante eu entender isso. Porque quando eu entendo a obra de Cristo em nós, aí sim eu vou colaborar com Cristo para que o velho eu morra logo e a nova criatura seja soberana sobre o velho homem. Enquanto eu não entendo isso, sou um religioso apenas frequentador de culto e não entendo essa doutrina maravilhosa, a doutrina da graça, e aí eu passo a ser um religioso vazio, né? Vivendo no pecado, sendo amaldiçoado e trazendo maldição na vida das pessoas, porque não conheço a verdade. Então vamos conhecê-la, né? Como é que Paulo explica aí a libertação que Cristo trouxe
sobre o homem carnal, né? Sobre a carne, a lei da carne. Romanos 7,2 diz assim, ó, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Vocês sabiam que muita gente utiliza esse verso aqui para falar sobre casamento, divórcio, novo casamento? Tem gente usando esse verso descontextualizado, porque o verso está falando aqui de outra coisa. Está falando da lei da carne, da lei do marido, contexto. Paulo está usando esse exemplo da lei, no áudio anterior eu falei sobre isso. O marido que quer ter relação sexual com a mulher que está 2, 3 meses viajando, e a mulher não quer ceder porque quer se vingar do marido e tal. A lei natural da carne do marido, ele precisa manter relação com ela, né? Pois bem, então Paulo está usando justamente a lei da carne aqui. Por que Deus diz que os dois serão uma só carne, o marido e a mulher? Porque o Senhor fez o ser humano, o homem, com um órgão sexual preponderante, externo, um pedaço de carne, que esse pedaço de carne precisa adentrar a carne da mulher. Então, o Senhor fez os dois órgãos perfeitos para eles se encaixarem. Então, quando eles serão uma só carne, é porque a carne do homem adentra a carne da mulher e agora essa carne passa a ser da mulher. E a carne da mulher passa a ser do homem. Esses dois corpos se colam, se juntam, se unem. Isso é uma tipologia da unidade carnal que tipifica uma unidade espiritual com Deus muito mais profunda. É disso que está sendo usado aqui. Paulo não está querendo tratar de casamento, não. Ele está usando exemplificações. Então, ele está dizendo assim, olha, como é que é a lei do marido? Na lei, a lei natural, está falando aqui de lei natural, lei carnal, lei natural. Qual é a lei? Ora, se a carne da mulher pertence ao marido, a carne do marido pertence à mulher, um pertence ao outro, não é mesmo? Então, enquanto o homem estiver vivo, pertence a ele, é dele ali. E as suas necessidades carnais do homem, a mulher precisa saciar. Dentro da lei, dentro do bom senso, né? Dentro do equilíbrio, dentro da santidade. Não precisa nem Paulo dizer isso. Não precisa nem Paulo entrar nesse mérito, porque já está implícito na santidade, né? na linguagem, porque agora eu sou uma nova criatura, vivo pela graça, sou desregrado, eu vou tentar, né, manter relação sexual com minha esposa a hora que eu quiser, onde der vontade, do jeito que eu quiser, até dentro da igreja, né? Tem uma turma fazendo isso por aí, né? Desonrando, não é desse jeito não. Não pode ser assim. Tem que ter cuidado, né? E zelo pelas coisas santas de Deus. Então, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele, o marido, viver, ela está ligada pela lei a ele. Mas só depois que ele morrer, que acabar tudo aqui, então ela está livre da lei do marido. Olha que coisa linda. Paulo está querendo dizer o que aqui? Nós estávamos presos à lei da carne do pecado enquanto o velho homem estava vivo. A partir do momento em que o velho homem morre, olha só, nós não estamos mais presos à lei da carne. A carne diz assim, eu quero comer. Aí a lei do espírito, que o espírito agora, a mente, manda na carne, a mente diz assim ao estômago, não, você não vai comer. Eu vou passar 3 dias de jejum, só para lhe machucar, porque quem manda em você sou eu, a mente mandando no estômago. O homem carnal é o estômago que manda na mente. A mente é mais fraca, o ser mental e espiritual, ele é fraco, e o ser carnal é mais forte. Paulo está usando essa alusão aqui. Usando a questão relação marido e mulher para explicar a lei natural das coisas. Quando ele fala que lei do marido, inclusive, na Bíblia não tem lugar nenhum lei de marido. Me mostra a lei de Moisés, a lei do marido. Paulo pode, inclusive, estar usando aqui uma lei civil específica de Roma, ou específica do judaísmo, lá de Jerusalém.
dos governos que criaram uma lei do marido, que o marido tem propriedade sobre a sua mulher, uma lei civil, como nós temos aqui uma Constituição Federal no Brasil, que é uma lei que está fora da Bíblia e que a gente precisa atender, para não causar mau testemunho para todo mundo, né, na sociedade. Então é isso que está tratando aqui, com muita clareza. Paulo está falando no contexto aqui, todo o capítulo 7, ele vai tratar da lei da carne e do pecado, lei natural, contra a lei do espírito, da vida, a lei racional que vem da parte de Deus. A nova criatura vive na lei do espírito, combatendo isso aí, e a lei natural da carne tenta vencer o homem para ele se permanecer como velho homem, pecando, curtindo a vida da maneira como ele quer. Continuando, amados, vamos agora para a segunda pergunta, que diz assim: como Paulo comparou a lei da carne com o marido carnal da mulher? Olha que pergunta, né? No mesmo contexto aqui, nós acabamos de ler Romanos 7,2, agora vamos para Romanos 7,3, que diz assim: de sorte que, vivendo o marido, ou seja, enquanto o marido estiver vivo, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre a mulher está da lei. E assim não será mais adúltera se for de outro marido. Olha que coisa linda. De novo uma comparação. O velho homem, que era escravo do pecado, se ele, ainda escravo do pecado, fosse para uma igreja cristã e ficasse no culto, pulando e gritando como o crente mais fiel e mais usado por Deus possível. Aí quando sai do culto, ele vai voltar a beber, fumar, fazer todo tipo de desgraça, adulterar, roubar, mentir, fazer todo tipo de coisa feia lá fora. Então ele continua velho homem e está adulterando, vivendo em adultério, porque ele está tentando seguir dois senhores. Se abraça com Satanás e depois quer se abraçar com Cristo dentro da igreja. Ele não pode. Primeiro ele tem que morrer, o velho homem. O marido tem que morrer, você está livre. Então você matou o velho homem, agora você pode se relacionar com outro marido. Quem é o outro marido que Paulo está falando aqui? Na tipologia, Cristo, a igreja que antes era escravizada por Satanás, abusada por ele, agora encontrou em Cristo o verdadeiro noivo. Afinal, em muitas tipologias, Cristo é o noivo da igreja de Deus, a igreja lavada e purificada no sangue de Cristo, a noiva que foi lavada com a água da palavra, lá em Efésios 5:26, lavada para se casar com Cristo. Olha que coisa linda. Essa é a beleza da tipologia que está sendo usada aqui, né? E Paulo está usando uma lei natural. Olha, se você está casado com seu marido e se deita com outro marido, você cometeu adultério. Ora, você só pode casar com outro marido, né, se o seu marido morrer, viúva você pode. Ele não está falando, Paulo não entrou no mérito aqui de lei, de divórcio, de casamento, não, como alguns. Paulo está usando apenas isso de forma genérica, muito por alto. Então ninguém usa esses versos dogmaticamente, doutrinariamente, para tentar explicar casamento. Ele está pegando por alto algo para explicar algo do velho homem que morre para se tornar nova criatura. Antes, o velho homem, como uma mulher escrava a um casamento junto com Satanás, atendia lá todas as necessidades da carne. Mas morto o velho homem, a velha criatura, agora ele está livre para se relacionar em perfeita comunhão com Cristo como homem espiritual agora, né? Então, livre daquela lei que ele chama lei do marido, que era a lei natural, para agora a lei do pecado da carne, da morte, agora para viver agora uma nova lei, um novo momento, com outro marido. Ou será que a mulher que se tornava viúva, estava livre da lei do marido morto, quando ela se casasse com o novo marido, a viúva casando com o novo marido, não tinha mais lei para ela agora poderia ser adúltera, fazer o que quiser. Não. Ela voltava para debaixo da lei do marido. Então veja que usar esses termos aqui para tentar dizer que, rapaz, a lei não presta não. Paulo está dizendo aqui que a lei de Deus, que Deus deu para o homem, o Deus onisciente que sabe tudo,
que trouxe uma lei para o bem do homem, não presta mais não, porque Deus não é onisciente, não, ele se equivocou, está voltando atrás no que ele disse. Na nova aliança, ele criou uma aliança, mas ele é como o homem, ele percebeu que não deu certo, porque ele não é onisciente, ele não sabia no que isso ia dar, e agora viu que deu errado, ele está tentando reformular, e ele criou agora uma nova aliança, agora diferente, mudando tudo, né? Não é isso que Paulo está ensinando, porque Paulo ensina com muita clareza. Nova aliança não é anulação de lei. Nova aliança é trazer a compreensão e a obediência plena da lei ao coração do homem. Ora, é o que está escrito, é Paulo quem escreve isso. Né? Ou melhor, Paulo só repete aquilo que ele já aprendeu com o profeta Jeremias, no capítulo 31. Paulo vai dizer em Hebreus, capítulo 8, capítulo 10, a nova aliança que Deus faz com o seu povo, a nova aliança é pegar a lei e colocar no coração das pessoas, para que elas entendam e pratiquem e cumpram a lei. Não é rasgar a nova aliança, não é jogar a lei no lixo, como muita gente está dizendo por aí, não. Se a pessoa não tem, se o teólogo é desonesto intelectualmente e não consegue entender que Paulo não está falando contra a lei, mas está falando de uma lei natural que impera na carne do homem, o homem já nasce propenso, pendente a atender às necessidades da carne. E é isso que Paulo está dizendo. E nessas necessidades, muitos transgridem, exageram e acabam transgredindo a lei de Deus. Ou será que nós já não nascemos propensos? Por que uma criança, assim quando nasce, começa a chorar para que a sua necessidade de leite, coloque ela no peito da mamãe para mamar? Necessidade carnal. Né? Necessidade carnal. Tire a criança do peito, vê se ela não começa a berrar. Né? Então, olha, isso é tão claro que Paulo está usando aqui as coisas, como Cristo sempre fazia, Paulo sempre vai usar isso, as coisas naturais da vida, para tentar explicar coisas espirituais profundas. Quando o crente ele é preguiçoso, quando ele não quer deter-se como o Davi fazia, eu medito na tua lei de dia e de noite, por isso que eu te amo, por isso que eu entendo o Senhor, porque eu medito de dia e de noite. O crente preguiçoso que não quer meditar na lei do Senhor, ele vai pegar um verso isolado e vai dizer assim, ó, tá vendo? Deus está dizendo nesse verso isolado, descontextualizado, que a lei passou, não precisa guardar mais lei, e agora... Tal. Esse é o famoso crente preguiçoso, seguidor de versos isolados, descontextualizados, de religiões que criaram doutrinas contrárias ao que a Bíblia ensina, para criar igrejas populistas, igrejas de facilidades, para que hajam mais membros, porque tudo que o homem quer é facilidade, inclusive a lei da carne. A lei da carne quer todas as coisas fáceis. A lei da carne, ela não quer que o homem se dedique dia e noite para estudar a Bíblia todinha, passar dia e noite ali acordar estudando a Bíblia. Não. Ele tem que pegar um manual, isso pode, isso não pode. Tudo muito simples. Inclusive no culto, eu não quero ir para o culto escutar repreensão, não quero escutar exortação, eu quero escutar alegria, eu tenho que pular, eu tenho que dançar, eu tenho que sair feliz. Ora, nem sempre é assim, não é mesmo? Estão atendendo à carne, vivendo na lei da carne e achando que está debaixo da graça. Tem muita gente fazendo isso aí.